Brasília, o STF liberou a Carlos Bolsonaro o acesso ao inquérito sobre o esquema de espionagem ilegal na Agência Brasileira de Inteligência. A decisão do ministro Alexandre de Moraes atende a um pedido da defesa do vereador, alvo de investigação da Polícia Federal. Segundo fontes na PF, o filho do presidente Jair Bolsonaro seria o idealizador da chamada ABIN paralela e teria determinado que a agência monitorasse autoridades públicas sem autorização judicial. Ainda de acordo com a PF, mais de 1.000 pessoas foram vigiadas ilegalmente. Algumas pessoas têm dúvida, né, Megali? Falam, mas vem cá, o presidente da República, os governos, eles não podem investigar se existe algum tipo de suspeita de que, sei lá, um ataque pode acontecer? Eles podem investigar. Uma agência de inteligência, ela pode investigar, mas ela tem que ter autorização judicial. Tem que ser tudo dentro da regra. Há regras para que isso seja feito. E o que está em jogo aqui é que essas regras não foram seguidas. Eles fizeram tudo ali, passando ao largo dessas regras todas. Mas é o que você disse, né, Carla? Esses instrumentos de Estado, vejam que eu estou sublinhando aqui a palavra Estado, não são instrumentos de governo. Isso. Eles existem para isso. Em tese, a ABIN está lá também para investigar um possível ataque a Roraima, sei lá, Bolívia, que é realizado. A Venezuela vai passar pelo território brasileiro para chegar até a Guiana, para pegar um tema mais atual aqui. A ABIN tem que estar ligada nisso, nessa possibilidade. É um órgão de Estado. Quando você cria uma ABIN paralela, um aparato com recursos do Estado para beneficiar um indivíduo, aí você está cometendo não um crime de responsabilidade, porque esse se extingue quando acaba o mandato, mas um crime comum, né? Você está atentando contra as instituições de Estado. E é disso que se trata aqui. E está cada vez mais claro que foi isso que aconteceu. Que isso foi organizado dentro do governo Bolsonaro, né? Então não tem nada a ver com você realizar espionagens e coletar informações em nome da segurança nacional. Não. Era uma instituição paralela, instituição aqui entre aspas, tá? Que servia para atender aos interesses de um governo e para perseguir supostos adversários de um indivíduo, no caso o presidente da República. Bem, a PF, né, além de dizer que mais de 1.000 pessoas foram vigiadas ilegalmente, encontrou também uma tabela que listava mais de 60.000 acessos não autorizados para identificar a localização de celulares. A Anatel disse que instaurou processos administrativos para saber por que é que não foi notificada pelas operadoras de telefonia. Essas perceberam também que algo estava acontecendo, mas não reportaram nada. Presidente do Congresso... Isso lembra, desculpa, só um parêntese, Carla, isso lembra muito aquele escândalo de espionagem do governo Obama, que causou até o cancelamento de uma viagem da Dilma a Washington, lembra? Havia uma viagem de Estado marcada pelo Itamaraty, para então o presidente Dilma Rousseff, mas ela estava na lista lá dos espionados. Ela e muitas outras pessoas, tá? E aí ela desmarcou essa viagem. E quando ela foi aos Estados Unidos, a viagem, se eu não me engano, estava marcada para julho, agosto, coisa assim. Ela foi aos Estados Unidos em setembro e fez um discurso de abertura da Assembleia Geral, que sempre cabe ao presidente brasileiro, baixando o sarrafo no Obama. Foi um discurso quase temático na época desse escândalo de espionagem. Eu tô falando aqui de 2013. 15? 15? Não. Dilma, Obama. 13. Foi antes da reeleição, foi 2013. Tanto é que em 15 ainda era Obama, ainda era, mas foi em 2013. E esse escândalo se deu também por meio, só que aí com a anuência, né? Não sabemos até que ponto. O escândalo do Snowden. Isso, do Edward Snowden, exato, 2013, né? Tem aqui, 2013. Segundo Dilma, Obama assumiu responsabilidade direta e pessoal pela investigação das denúncias de espionagem, blá, blá, blá. Encontrei aqui em setembro de 2013. E isso aconteceu por meio das empresas de telefonia, né? Primeiro a Verizon, e aí depois a gente soube que várias outras participaram desse conluio, mas elas participaram, né? Aqui a gente está falando de um eventual crime de omissão. É um pouquinho diferente, mas também tem muita coisa para ser descoberta ainda, né? Tá só começando esse escândalo. É isso aí, ó, documentos secretos vazados pelo ex-técnico da CIA, Edward Snowden, que mostravam, né, esses casos. Enfim, e aí voltando aqui ao Brasil, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, requisitou ao ministro Alexandre de Moraes os nomes de parlamentares que teriam sido alvo de espionagem. E depois das revelações feitas pela Polícia Federal, o presidente Lula fez uma limpa na ABIN com a troca de 12 chefes
e diretores também. O Rafael Procópio traz mais informações. Parlamentares de oposição ao governo vêm reclamando de perseguição política que estaria sendo feita através das recentes operações da Polícia Federal. Em reunião de líderes nesta quarta-feira, senadores como Rogério Marinho, Eduardo Girão e Flávio Bolsonaro se encontraram com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. E além desse ponto, o tema de invasão de competências voltou à pauta. A reunião contou com a presença do deputado federal Alexandre Ramagem, personagem central das investigações sobre a chamada ABIN paralela, já que ele era chefe da agência durante o período das denúncias. A linha de investigação é no sentido de favorecimento ao ex-presidente Jair Bolsonaro através de espionagem de opositores políticos. O filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, chama de falácia essa hipótese. Há de ter, sim, um cuidado cada vez maior, e não é porque eu sou senador, com qualquer cidadão e também com parlamentares, porque senão fica muito claro para a população que o que está acontecendo é uma perseguição. E está tão claro que todos estão vendo a forma como o Bolsonaro está sendo recebido nas ruas, de uma forma ainda mais afetuosa, de uma forma ainda mais calorosa e positiva do que na época da eleição. Esse é o efeito da perseguição real. O efeito real da perseguição que está acontecendo é um fortalecimento eleitoral do Bolsonaro. Eu já disse, não adianta perseguir Bolsonaro, Flávio, Carlos, Eduardo, porque graças a Deus o que nós plantamos aqui de sentimento, de princípios, de patriotismo, de direito de família, de tudo, isso não vai se acabar, de honestidade, de zelo com o dinheiro público, de dar o exemplo. Isso ninguém vai apagar. Isso está eternizado. O Bolsonaro tirou esse brasileiro que é majoritário no nosso país do armário. Não adianta personificar investigações e perseguições em cima de alguém que tem o sobrenome Bolsonaro ou seu entorno, que tem milhões de brasileiros que, se isso porventura vier a acontecer, o que eu não acredito, porque é um sinal de que a nossa democracia ruiu de vez, milhões de brasileiros vão dar continuidade a essa nossa missão aqui. Ai, ai. O único crime dos Bolsonaro foi amar demais o Brasil. Que exemplo? Que exemplo do quê, Flávio? Exemplo de honestidade? Eles vão lá e tomam pra si, né, o salário de funcionários. Desde que era deputado, desde que era do baixo clero, ia lá e apresentava notinha superfaturada de gasolina. Quando chegou na presidência, foi lá e guardou as joias que recebeu lá do presidente, lá do ditador da Arábia Saudita. Botou pra vender Rolex, né? De ladrão de galinha. Honestidade, defensor da família. Bolsonaro casou 3 vezes. Botou o filho de 16 anos pra concorrer com a ex-esposa na Câmara dos Vereadores, porque tava com ciúme, que ela tava usando o nome dele sem nenhum benefício pra ele, né? Sem que ele pudesse se utilizar daquela verba de gabinete da ex-mulher que tava usando o nome dele. Ah, é? Então vou botar o seu filho pra concorrer contigo. Que família! Que defensor de família! E no mais, vem cá, os Bolsonaros não podem ser, já que o Flávio tá colocando os Bolsonaros como um grupo, né? Eu também vou me utilizar dessa lógica aqui. Os Bolsonaros não podem ser investigados? Qual era a alternativa que a Polícia Federal tinha, que o Ministério Público tinha e que o Alexandre de Moraes tinha? Pegar todos esses indícios escandalosos de que foi organizada uma ABIN paralela para investigar ilegalmente adversários do presidente lá de dentro do Palácio do Planalto e fingir que nada aconteceu? E todos os indícios apontam para o Carlos. Aliás, não são nem indícios, porque eles próprios se encarregam de produzir provas contra eles. Bolsonaro falou do assunto, da própria boca, com a própria voz. Admitiu a existência de uma ABIN paralela naquela reunião ministerial. Aliados falavam sobre o assunto. Tava lá, escancarado, para todo mundo ver. Uma ilegalidade flagrante, um crime gravíssimo. É com todas as digitais de Carlos Bolsonaro e do pai. Por enquanto tô ficando nos dois. É o Flávio que vai se colocar nesse assunto daqui a pouquinho, porque ninguém tava falando do Flávio Bolsonaro. Qual seria a alternativa? Você fingir que não viu? Você tratar os Bolsonaros como uma casta que não tem de ser investigada? Seria essa a alternativa? Porque eu não tô vendo abuso nenhum aí. Eu não tô vendo perseguição nenhuma. Alguém foi vítima de uma prisão ilegal? Alguém foi lá e teve algemas colocadas nos tornozelos? Alguém foi humilhado pela Polícia Federal? Não. Tá acontecendo uma investigação.
o mandado de busca e apreensão foi cumprido para que a gente saiba mais daquilo sobre o qual hoje nós só temos indícios, só que são indícios fortíssimos que justificam o mandado de busca e apreensão. Ora, mandados de busca e apreensão são cumpridos todos os dias. Por que não contra a família Bolsonaro? Por que não? E aí o Flávio vem responder a uma acusação que ninguém fez. Né? Ele vai lá e se coloca no escândalo quando ele fala, e eu não tinha nem me dado conta disso, Carla Bigato, que ele não voltou da pescaria. Eles foram todos pescar, né, naquele dia, de manhãzinha. Ninguém tá questionando aqui a pescaria, ninguém tá... A não ser um ou outro cara mais radical, que diz que o chargista que vai lá e coloca os caras jogando o celular no mar, isso aí é coisa de rede social. Mas ninguém sério mesmo questionou o Flávio Bolsonaro a respeito do fato de ele não ter voltado da pescaria. Você sabia que ele não voltou? Não. Eu também não. Porque isso não virou notícia. Pra mim, todos tinham voltado, mas não. O Flávio pegou o jet ski e foi até a casa de um amigo lá pra devolver o jet ski. A polícia sabia disso. E tanto isso não ecoou, quer dizer, e tanto ninguém estava interessado nisso, ele estava no direito dele, que esse assunto não virou... não virou papo de mesa de bar. Ninguém falava, o Flávio, né? Flávio. Estamos sabendo agora que ele não voltou. Mas o Flávio achou que havia uma indignação nacional, que havia uma pressão absurda sobre ele para que respondesse por que ele não voltou. E aí ele mesmo vai lá e se coloca no meio do escândalo assim. Então eu não tinha nem que estar dando satisfação de onde eu estava ou deixava de estar, porque é que eu não voltei lá para a residência onde estava o Carlos e o presidente Bolsonaro. Então a conversa aqui com o presidente Pacheco foi também nessa linha de mostrar que hoje é uma conjuntura, sim, para perseguir um espectro político ligado ao Bolsonaro no Brasil, o que desequilibra a democracia. Eu não devia, mas vou explicar. Eu não voltei para a residência porque eu estava num jet ski que não era meu, que eu tinha que devolver para a pessoa no local que não era a Vila Histórica de Mambucaba, e depois eu fui para um almoço. Depois do almoço eu voltei para a residência na Vila Histórica de Mambucaba. É simples assim. E eu faço questão de falar, porque do jeito que as coisas estão hoje, daqui a pouco tem uma busca e apreensão, tendo o senador Flávio Bolsonaro como alvo, por causa de uma maluquice. E eu digo, as pessoas medem os outros pela sua régua. Então, Alexandre de Moraes, não nos meça pela sua régua. Se é o que você faria no nosso lugar, não tome decisões com base nisso. Tome decisões com base nas provas dos autos. Ninguém está escondendo prova, ninguém tem medo de ser investigado. Nós não queremos sacanagem. Nós não queremos perseguição. Nós queremos normalidade. Queremos paz para trabalhar e apenas isso. Então fica aqui esse esclarecimento. Antes que um absurdo como esse de que eu fugi, que eu escondi provas, que eu fui para outro lugar, que eu não voltei para a residência, isso ganhe corpo e acabe sendo usado por uma parte da imprensa e, pior, por alguém que está ali nos autos, presidindo os autos de um inquérito e que tem que ter a responsabilidade. Ninguém perguntou, ninguém questionou o Flávio Bolsonaro sobre por que ele não voltou. As pessoas nem sabiam que ele não tinha voltado, ninguém estava se lixando para o assunto. Aí ele vai lá e fala, eu não deveria, mas eu vou responder. Ah, respondeu. Aí que eu soube, quando ele começou a responder isso, que eu soube que tinha uma pergunta. Mas quem matou a charada foi o tio Rei, ontem não é da coisa. O Flávio Bolsonaro tá armando a cama para, se eventualmente naqueles muitos computadores e celulares que foram apreendidos pela Polícia Federal aparecer algum batom na cueca dele, algum cano fumegante dele, alguma prova sobre algum mal feito dele, ele já tá preparando a cama para dizer, tá vendo? Essa ação de busca e apreensão contra o senador Flávio Bolsonaro foi uma perseguição. Eu bem que avisei que estava sendo perseguido. Flávio sabe mais o que tem naqueles computadores do que a gente, né? No mais, perseguição. Eu quero normalidade, eu quero poder trabalhar. Bom, que a normalidade não passe 4 anos agindo de maneira anormal, pregando golpe de Estado, oferecendo à população. E aí, de novo, eu tô generalizando a família, tá? Porque o Flávio não fazia isso publicamente. O Flávio tá em outra. O Flávio é o cara da grana, da graninha. Mas a família fazia, muito.
pregava golpe de Estado, oferecia remédio que não funcionava numa pandemia, tentava sabotar esquema nacional de vacinação, mentia a respeito do sistema de votação e das urnas eletrônicas. Tudo isso é crime. Tudo isso é crime comum. Você não quer ser incomodado pela justiça? Aliás, frase do próprio Jair Bolsonaro, né? É só não cometer crime, porra! É só não cometer crime. Só que vocês cometeram. Durante 4 anos, todo tipo deles. E não vão passar impunes. Não vai ficar por isso mesmo. Isso não tem nada de perseguição. É a democracia funcionando. Até porque o número 2 da ABIN, o novo número 2, né, diz que há indícios, sim, de que havia uma ABIN paralela no governo Jair Bolsonaro. O Marco Sepic, que comandava a escola de inteligência da agência, foi entrevistado ontem pela Globo News e disse isso com todas as letras. A retirada do sigilo da decisão do ministro Alexandre de Moraes e também as manifestações da direção da Polícia Federal nos dão a entender que o avanço das investigações apontam para isso. Nós temos que aguardar o final do processo investigatório nas 3 instâncias, né, administrativa e criminal, para verificar a comprovação, não apenas se houve, mas quem estava ali. Houve agora também decisão cautelar de afastamento de diversos policiais. Todos os indícios que se tem é de que havia, sim,